Bom, então eu vou começar aqui fazendo algumas linhas aqui, né? Fazer um esboço, como se fosse as dobras do tecido, para depois vir sombreando e dar o efeito de tecido dobrado, né? Dar o efeito das dobras desse tecido. E eu vou fazer esse trabalho do início ao fim com lápis 2B, tá? Daí lá no final a gente vai vir com papel higiênico e tal, dando uma espalhada no grafite para melhorar o efeito. Mas vamos fazer primeiro ele inteiro com lápis 2B. Para quê? Para a gente ir trabalhando a adaptação ao lápis, né? Para a gente ir trabalhando a pressão que a gente vai exercer sobre o lápis. Nas partes mais escuras a gente vai exercer a pressão mais forte, sempre sem apertar, sim, fazendo uma pressão moderada, né? E passando várias vezes onde a gente quer deixar mais escuro, e depois, e nas partes que eu quero deixar mais claro, eu vou tirando a pressão do lápis. Então é interessante fazer esse trabalho, esse desenho inteiro com o lápis só com uma graduação apenas, tá? Então eu vou começar aqui essa parte, fazer umas dobras aqui. As dobras são mais escuras, então eu faço uma pressão maior no lápis, e conforme ela for clareando, eu vou aliviando a pressão, tá? Então é muito interessante fazer com lápis só, por quê? Porque você vai trabalhando, você vai se acostumando com a pressão que você tem que exercer em cada parte do desenho. Então nessa parte eu exerço um pouco mais pressão, mas sempre sem apertar demais. Nunca aperto demais, senão acaba marcando o papel. É uma pressão moderada, uma pressão, se quer deixar mais escuro, passa várias vezes no mesmo lugar, porque ele vai ficar mais escuro, sem precisar apertar demais, tá? Então, vou fazer aqui, tô fazendo aqui a primeira dobra. Para que nessa parte eu comecei fazendo pressão e vou aliviando a pressão conforme eu quero deixar mais claro. Outra coisa também que vai ajudar a usar somente esse lápis é que você vai perder o medo de usar o grafite, tá? Que se você vai passando lápis e passando o papel higiênico, espalhando, você acaba não usando muito grafite e acaba não dando um efeito legal. Então a gente vai perder o medo de usar o grafite. Vamos procurar usar o grafite em todo esse desenho aqui. Por isso a gente vai ver só no final com o papel higiênico. Vamos tentar dar efeito só com o lápis. Repare que conforme eu vou chegando aonde eu quero deixar mais claro, eu alivio a pressão do lápis. E dá até para deixar algumas partes do branco do papel, né? Algumas partes ali, bem poucas, tá? Eu procuro usar o máximo de grafite possível, porque o efeito, se você quiser dar mais brilho no final, depois a gente vem com uma borracha ali, né? Passando de leve, a gente dá mais brilho. Mas vamos procurar usar o máximo de grafite que puder, sem medo de usar grafite. Então no rosto é a mesma coisa, qualquer desenho que se for fazer é a mesma coisa. Porque se você acaba usando pouco grafite, querendo fazer algumas partes, espalhar com papel higiênico para completar o restante, acaba ficando um desenho manchado, acaba ficando um desenho assim, sem vida, sem realismo. Então usar o máximo de grafite possível é essencial, tá? Bom, aqui eu estou fazendo, né, esses efeitos aqui de tecido, de dobras de tecido, né, fui fazendo as linhas e eu estou sem uma referência. Eu estou fazendo aqui onde eu acho que devo fazer algumas dobras, vou fazendo somente para você ver como é feito esse efeito, tá? Claro que se você tiver uma referência, você vai olhar exatamente onde estão as linhas dessa referência, você vai fazer essas linhas exatamente como eu fiz, olhando para a referência, e vai copiando, esquecer daí que é um tecido, esquecer o que é, e vai copiando manchas por manchas, linhas por linhas, conforme você está vendo na referência. Mas o procedimento
vai ser esse que eu estou mostrando aqui. O procedimento é esse. Somente você vai tentar chegar o mais próximo possível da referência. Como eu sempre falo, sem se preocupar com o que seja. Você esquece que é um tecido. Simplesmente se preocupe com as manchas, com as linhas que você vai passar para o papel. E é importante você trabalhar essas técnicas aqui, né, de tecido, transparência, como o outro vídeo que eu postei, né, também está ele está completo no curso. Por quê? Porque quando você vai fazer um retrato, você não pode se preocupar somente com o rosto. É legal você se preocupar com o fundo, com as outras coisas da imagem. Que geralmente você vai fazer um rosto, vai aparecer a roupa no desenho, né? Geralmente se tem encomenda no desenho principalmente, sempre vai aparecer as roupas. Então é legal você aprender a ter paciência e fazer essas dobras do tecido do pano, do tecido da camisa, do paletó, seja o que for que tiver no desenho, para deixar ele mais realista. Que é legal você não se preocupar, é legal você se preocupar com a roupa, com os detalhes da imagem e também com o fundo. O fundo é muito importante. Tem gente que não dá bola pro fundo do desenho, mas o fundo é muito importante porque dá um toque de realismo maior.
tô quase terminando, né? Eu trabalhei todo esse tecido só com lápis 2B, em nenhum momento eu troquei de lápis, né? Repare que com um lápis só dá para você fazer vários tons. Aqui, só nesse efeito, dá para contar uns 4 tons mais ou menos com o lápis 2B. Então é legal você trabalhar isso, né? Agora sim eu vou vir com papel higiênico para dar uma suavizada no desenho, espalhar o grafite, e ele acaba até ficando mais realista, né? E eu tô com papel higiênico aqui dobrado, passando a pontinha do papel, mas eu tô passando de leve, tá? Em nenhum momento eu aperto o papel higiênico, sempre de leve, e procurar para começar a passar o papel sempre nas partes mais escuras e depois vir espalhando, tá? Isso é muito importante para você não perder os efeitos. Você vai fazendo isso, passa a parte mais escura e vem espalhando sem apertar demais. Se você apertar demais, acaba perdendo todo o efeito que você fez no desenho. Então maneira aí na força e passa de leve, bem de leve, só para espalhar realmente o grafite que está ali, que fica os pozinhos de grafite, a gente vai espalhando sobre todo o desenho. Bom, passei o papel higiênico de leve e tal. Agora eu vou ver aqui com o lápis 4B umas partes que eu quero deixar mais escura. Então agora eu venho com o 4B. É legal primeiro passar um lápis de graduação menor e depois o 4B, porque o 4B deixa meio poroso, né? Porque o grafite muito mole, ele não penetra muito bem no papel. Então é legal você primeiro vir com uma camada com uma gradação menor e depois vem com o 4B, escurecendo as partes que você quer que fiquem mais escuras. Mas eu vou para algumas partes só que eu vou fazer aqui para que eu quero deixar mais escuro. Passando de leve, né? Uma pressãozinha de vez em quando, uma pressãozinha, mas sempre sem apertar demais o lápis. Agora que eu venho passando o pincel macio, né? Esse pincel aqui é pelo de Marta, só para fazer o grafite impregnar ali nas partes que eu quero deixar mais escura. Eu venho com papel higiênico, dar uma suavizada, bem de leve, para não tirar os efeitos ou perder os efeitos. E assim, agora eu tô com o lápis 2B dando uma reforçada. Depois que você faz, você vem retocando onde você acha que deve, né, para deixar o desenho mais legal. Mas é legal procurar fazer o máximo possível antes, né, deixar o menos possível para retocar depois, né? Porque às vezes a pressa faz você, quando você faz com pressa, acaba ficando muita coisa para você arrumar. Por isso é legal fazer com paciência, devagar. Aqui eu estou passando uma borracha limpa-tipo, que eu enrolei ela, né, fiz um rolinho com ela. E passo de leve também, tá? Borracha é sempre de leve, nunca forçar a borracha, porque se passar com força danifica o papel. Às vezes é imperceptível, mas ele acaba ali estragando o papel. Quando você vai fazer um sombreamento, vai espalhar o grafite, acaba ficando manchado. Então sempre de leve a borracha, tá? Então fazendo os brilhos aqui onde eu acho que devo fazer aqui. Eu estou sem referência, então só vou fazendo. Se tiver referência, claro, você vai fazer os brilhos aonde, conforme está a referência. Então estamos terminando aqui. Esse é o efeito de tecido, né? E lá se inscreva no canal, tá? Acesse o site lá, www.borafazerarte.com, né? Tem um curso legal lá. E é isso aí, pessoal. Valeu!